Deus seja louvado para sempre e eternamente. Seja muito bem-vindo a mais uma postagem de cultura bíblica. Estou muito agradecido a Deus por sua visualização desta postagem, por sua presença neste canal e também pelos seus comentários. E mais ainda, por poder compartilhar aquilo que você recebe e que pode ser benéfico para muitas outras pessoas. Hoje eu quero falar sobre um tema que talvez seja de seu interesse, como um apreciador da Bíblia Sagrada. Algumas vezes você tem ido ao versículo 22 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 16, e se defrontou com uma palavra, a palavra anátema. Ela não está em todas as versões de língua portuguesa, mas está em quase todas no versículo que eu acabei de mencionar. E você se pergunta a si mesmo, o que significa a palavra anátema? Eu quero lhe apresentar hoje o resultado de algumas pesquisas que fiz e espero que possam lhe ser de interesse. Vamos lá? O que significa a palavra anátema na Bíblia? Segundo a International Standard Bible Encyclopedia, a palavra anátema ocorre apenas uma vez na versão Rei Tiago ou King James, que é a mais importante versão de língua inglesa. Ela aparece em 1 Coríntios 16 e 22. De igual maneira, em algumas versões de língua portuguesa, ela também só aparece neste versículo na versão Almeida e Corrigida Fiel. Vamos ao que diz a enciclopédia. Esta palavra, eu penso que seria interessante ler o versículo, para orientar bem. Se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja anátema, Maranata. Em outras versões está escrito assim: se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja amaldiçoado. Então você automaticamente já relacionou a palavra anátema com a palavra amaldiçoado. Em Romanos capítulo 9, versículo 3, também na Almeida Corrigida e Revisada Fiel, está escrito assim: porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes, segundo a carne. Outras versões, neste versículo, usam igualmente a palavra amaldiçoado. Vamos a outro texto. 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Mais um texto. Gálatas, capítulo 1, versos 8 e 9. Mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Eu continuo a apresentar o que diz aquela enciclopédia já mencionada. A forma anátema foi adotada na Septuaginta como uma tradução do hebraico heren, e gradualmente ela passou a ter o significado da palavra hebraica, que quer dizer qualquer coisa dedicada à destruição. No Novo Testamento, a palavra tem toda a sua força. Em uma linguagem comum, tornou-se evidentemente uma forte expressão de execração, e o termo conotava mais do que destruição física. Invariavelmente implicava em inutilidade moral. Em Romanos capítulo 9, versículo 3, Paulo não quer dizer simplesmente que por causa de seus compatriotas ele está preparado para enfrentar a morte, mas para suportar a degradação moral de uma pessoa excluída do reino de Cristo.
muito sério. Volte a Romanos capítulo 9, versículo 3, logo que possa. E veja o peso da palavra anátema. Em 1 Coríntios 12, 3, a expressão Jesus é anátema, com sua sugestão de inaptidão moral, atinge as mais baixas profundezas de depreciação, assim como a expressão Jesus é o Senhor atinge o ápice da apreciação. Vamos a outro compêndio. O dicionário bíblico de Easton, muito famoso, muito aplaudido, muito usado, ele informa que anátema significa uma coisa totalmente separada, primeiramente, para Deus. Números 18 e 14, Levítico capítulo 27, verso 28, mas, continua o dicionário, também pode significar algo exterminado, algo que ficou debaixo de execração, Levítico 27 e 29. A palavra, portanto, carregava a ideia de, inicialmente, dedicação à destruição. Números 21, versos 2 e 3, Josué 6 e 17. No Novo Testamento, essa palavra sempre implica em execração. Em alguns casos, um indivíduo denuncia um anátema sobre si mesmo, a menos que certas condições sejam cumpridas. É o caso típico de Atos 23, versos 12 a 21, quando Paulo ia naquele navio e foi ameaçado de morte pelas pessoas, e as pessoas admitiram um anátema sobre suas próprias vidas se não matassem Paulo. Chamar Jesus de anátema significa chamá-lo de execrado, de amaldiçoado. Que coisa ignominiosa. Em Romanos capítulo 9, versículo 3, continua o dicionário de Easton, a expressão amaldiçoado de Cristo, anátema, portanto, e significa excluído da comunhão ou da aliança com Cristo. Esta palavra tem ocasionado muita dificuldade. Naturalmente, o apóstolo Paulo, aqui neste versículo, não fala de um desejo de ser anátema, de um desejo de ser excluído, mas como uma coisa possível se ele conseguisse o alvo maior que tinha em mente, que seria a salvação de seus compatriotas. É simplesmente, portanto, uma expressão veemente de sentimento, mostrando quão forte era o seu desejo pela salvação do seu povo. O anátema, em 1 aos Coríntios, capítulo 16, versículo 22, primeiro texto que cito nesta postagem, denota simplesmente que aqueles que não amam ao Senhor são justamente objetos de aversão e de execração a todos os seres santos. Eles são culpados de um crime que merece a mais severa condenação, pois, em virtude de não amarem ao Senhor Jesus, estão expostos à justa sentença de destruição eterna e separação da presença do Senhor. Anátema. Eu espero que, de alguma maneira, ele tenha ajudado na compreensão desta palavra. E se você compartilha esta postagem com mais pessoas, você certamente estará ajudando a difundir cultura bíblica para o povo de Deus. Esta não é uma época para ficarmos envolvidos com coisas levianas, com coisas de menor porte, com coisas sem significação. A Bíblia diz, pensai nas coisas que são de cima. E a Bíblia também diz, se há algum louvor, se há alguma importância, então nisto pensai. Deus a todos abençoe, em nome do Senhor Jesus. E lembro-lhes que está se aproximando a ocasião do seminário para pregadores e líderes da obra de Deus, realizar-se em Orlando, de 19 a 21 de outubro, para o qual estou gentilmente lhe convidando em nome de Jesus. Deus a todos abençoe, agora e para sempre, no nome de Jesus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Até a próxima postagem de Cultura Bíblica, mergulhando na Palavra de Deus.